Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Marcos Neri e neste vídeo eu quero falar com vocês sobre percepção de caro e barato, né? Porque realmente, né, gente, eu tenho que descrever essa situação como percepção, porque percepção é uma coisa muito relativa à própria pessoa, né? Porque somos pessoas diferentes, pessoas que têm percepção de preço, né, o caro e barato, diferente tanto na vida quanto no mercado, né? Então não tem como eu colocar que a minha percepção de vida é a mesma percepção de vida sua, né? Exemplo, eu tenho uma percepção de regiões dentro do mercado que eu acho caras e tenho percepções onde no mercado eu acho extremamente baratas para me estar fazendo minhas operações. E assim, você também tem as suas percepções. E assim, o vídeo ele estará dividido em duas partes. Na primeira parte, onde eu vou fazer o quê? Essa percepção, né, de caro e barato, onde a qual tentarei alinhar num estado geral o que é caro e barato, né, na minha percepção, né, baseada em um histórico de preços, né. Agora, na segunda parte do vídeo, eu estarei falando sobre as minhas operações, as minhas operações que eu já fiz, com a minha percepção de cara e barata, né. Então, a gente vai falar um pouco sobre várias, no caso, operaçõezinhas aqui, operações onde eu tomei risco, né, em relação a onde eu achava ideal ou legal para mim estar fazendo minhas operações, né? E assim, né, por isso que a descrição do vídeo vai ser a seguinte: pare de vender fundo e pare de comprar topos, né? Porque isso, assim, não é que é tenso, mas a probabilidade de você vender um fundo e ele dar certo é muito, muito, mas muito contra-intuitivo, né? Se eu posso falar. Por que contra-intuitivo? Exemplo, o mercado, só para a gente adiantar um pouco, ele sempre, para ele fazer uma tendência de alta, ele terá que fazer o quê? Ele terá que acumular. Para ele fazer uma tendência de baixa, ele também terá que fazer o quê? Acumular. Para ele continuar este movimento, por muitas vezes, ele vai ter que reacumular novamente. Tanto aqui quanto lá embaixo para uma tendência de baixa, quanto para uma tendência de alta. E assim a gente tem o que? Lateralizações sendo feitas, né? Não que eu estou falando que você vá operar suporte e resistência, né? A gente vai ter outro sentido aqui. Aqui vocês já me acompanham aqui, vocês sabem que eu sou adepto à metodologia de quem? A metodologia do Tio Yi, né? Do Wyckoff, onde a gente descreve um certo mercado lateral e a gente onde tem uma situação onde gera um spring dentro de uma estrutura formalizada, né? Mercado, como já falei em alguns outros vídeos, né, aqui dentro do canal, o mercado ele tem que fazer o quê? Ele tem que fragmentar muitas vezes suas ordens, né? O mercado em si, ou um player, ou um institucional, ou como você querer dizer, um big player, ele tem que fragmentar suas ordenzinhas, né? E para que ele faça o quê? Para que ele consiga montar uma posição. E isso faz com que o preço ele lateralize. Não somente por isso, né? Mas eu não vou entrar aqui no mérito ou demérito de uma lateralização. Quero mostrar mais a situação de onde eu gosto de negociar e vejo caro e barato, né? Sobre uma percepção que eu tenho de mercado, né? Então, vou mostrar as operações em si. Mas então vamos começar aqui falando um pouco sobre essa tal percepção, né? Eu sempre gosto de fazer uns textinhos nas minhas aulas, porque deixa para ficar mais organizado o pensamento, né? E assim, vamos começar aqui, só para a gente ter já um início de conversa. O que é essa percepção de caro e barato, né? A percepção de caro e barato, ela reflete o quê? Um valor subjetivo que consumidores e investidores atribuem a um bem, serviço ou ativo, baseado em quê? Baseado em suas avaliações pessoais, né? Então sempre a gente vai ter uma avaliação pessoal do que é caro e barato, porque o que é caro e barato, como a gente conversou no início do vídeo, não é caro e barato, não é caro nem barato, às vezes para mim ou para você, enfim. E assim, tudo vai depender de quê? De condições de mercado e comparações históricas ou relativas, né? Um exemplo que eu gosto de utilizar muitas vezes sobre o assunto caro e barato é a situação assim, cara. Eu vejo um produto, sei lá, vamos colocar que eu estou vendo um produto em algum site de fora do Brasil, né? E assim, eu aqui lá no site fora do Brasil, aquele produto que eu estou procurando, ele vale $1.000. Vamos colocar aqui, ó, o produto vale $1.000. E aqui no Brasil ele tá valendo R$ 7.000.
Se a gente fosse fazer a conversão, aqui está dando mais ou menos 5 mil. Então, aqui no Brasil, está um pouco, o quê? 2 mil reais mais caro. Só que é o seguinte, eu tenho agora a minha comparação, né? A comparação de que, olha, esse produto aqui no Brasil está muito caro. Porque eu vejo lá fora esse produto valendo 2 mil reais a menos. Mas o que vai fazer eu tomar esse produto para mim? Urgência, né? Se eu tenho muita urgência com esse produto, eu vou comprar ele. Então, muitas vezes, essa percepção ela vai estar um pouco distorcida pela urgência. Mas, no geral, eu vou preferir o quê? Eu vou preferir comprar esse produto fora, mesmo que vai demorar o quê? Muitas vezes, um mês para chegar. Mas isso aí é uma percepção de quem tem a urgência ou não, verdade? Outra coisa que eu posso alinhar a um exemplo também de caro e barato é a situação que eu posso comprar um produto. Exemplo, eu posso comprar um produto com urgência, que eu poderia ter pedido na internet, que vale 30 reais. Só que eu vou ali dentro da 25 de março, alguma outra situação de um lojista importante, e eu compro um produto lá com ele por 40 reais. Só que quando eu chego em casa, comprei ele ali com minha urgência por 40 reais, só que eu chego em casa, o produto não está funcionando, ele está quebrado. Só que quando ele está quebrado, eu vou falar assim, pô, cara, que trem caro, ainda não funcionou. Então, isso é uma percepção também de caro e barato, não referente a um valor exorbitante de um preço caro demais. Tipo assim, não foi 40, 50, 100, 200 mil reais aquele produto. Foram 40 reais. Mas se eu tenho uma percepção de caro e barato comparativa, e eu paguei 10 reais a mais e ainda assim um produto não prestou, então eu já tenho uma referência formalizada de, cara, nossa senhora, que produto caro, eu podia ter comprado ou passado menos raiva se eu tivesse comprado da internet ainda mais barato. Então isso aqui é uma forma de fazer o quê? Uma comparação, só que não uma comparação histórica, né? Uma comparação histórica é uma comparação sazonal, né? O que seria essa comparação sazonal? Seria mais com o mercado parecido, né? Então a gente tem um mercado aqui, mostrando que por muito tempo ele girou aqui em cima, né? Uma relação de, olha, caro e barato. Então, se eu estou novamente aqui nessa situação, nessa região, e eu sabendo que, olha, uma vez, duas vezes, 3 vezes esse ativo ou este produto, vamos colocar que isso aqui é uma caixa, essa caixa aqui, toda vez que ela veio para esse topo, ela ficou mais cara e eles tiveram que baixar o preço para eles conseguirem vender, então eu não vou comprar essa caixa aqui. É melhor eu esperar essa caixa voltar para cá e aqui novamente eu comprar ela, né? Então a demanda começa a tomar controle disso aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses caras que encontram esse produto barato aqui, eles encontram também outros vendedores, outros compradores querendo comprar aqui, E esse comprador que comprou aqui, ele aproveita para vender no topo para a galera que tem urgência, né? Urgência. Só que a urgência é um bicho meio estranho. Você pode estar comprando realmente topo, mas o mercado é feito disso, né? A gente tem um dialeto, né? Uma historinha bem legal, na verdade até um sarcasmo, uma piadinha aqui, fala que todo dia sai de casa 2 tipos de pessoas, né? Todo dia sai 2 tipos de pessoas de casa. Um cara querendo enganar outro, e outro disposto a ser enganado, né? Então, é o famoso, todo dia sai um idiota de casa e um esperto. Quando os dois se encontram, fazem negócio. E assim o mercado também age dessa forma, né? Os impacientes com os pacientes. E assim a gente continua aqui, né? O que é barato? Barato é considerado quando o preço de algo está abaixo do que é usualmente esperado. Vamos colocar isso aqui, essa brincadeira aqui, esse cara aqui, Vamos colocar aqui, nessa situação, o mercado, ele está trabalhando abaixo disso aqui, muito abaixo disso aqui, Ele está trabalhando aqui. Vamos colocar isso aqui em uma escala de preço e vou colocar que isso aqui seja 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu tenho um 3. Então, você vai ver que no passado,
por muitas vezes, o mercado não conseguiu romper esse nível do 5. E agora ele está no 3. Então, acabei encontrando muita demanda e esse preço, ou esse ativo, já está subindo novamente aquele valor. Então, muitas vezes, esse preço está já numa condição de barato demais. No mercado, não é que é difícil eu interpretar isso, mas tem zonas onde a qual eu posso interpretar melhor isso. E assim, a gente vai estudar a metodologia de Wyckoff para a gente entender essa situação, correto? Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, ou abaixo do seu valor percebido, né? Então, se a gente tem uma percepção de um valor que, assim, entre aspas, ele é muito caro e agora ele está barato extremo, pode ser o PL de uma ação ou outra situação, né? A gente vai dar credibilidade para aquela situação, né? Então aqui, ó, sugerindo uma oportunidade de compra vantajosa baseada em fatores como preço histórico, comparação com índices similares, expectativa de valorização futura ou acessibilidade econômica. Então, isso tudo gira em torno da situação, o sinônimo de caro e barato. O que seria agora caro? Caro é a percepção de que o preço de um bem ou serviço ou ativo excede o valor percebido, seja por estar significativamente acima do seu preço histórico, né? Então vamos pegar aqui uma situação, né? Essa zona aqui, ó, vamos colocar aqui o preço, ele veio muito acima do que ele era negociado, ele estava trabalhando muito acima do que ele é negociado, né? Então o mercado logo percebe-se que aqui, ó, é uma zona que ultrapassou muito aquele sinônimo de caro. Agora está extremamente caro. Porque no passado, no histórico passado, aqui era o barato, né? Aqui era o caro, né? Agora está caro, caro, caro. Então isso aqui acabou me despertando uma região de venda, né? Aqui, no momento, sim, estou falando sobre suporte e resistência, mas não que a gente vá de fato negociar situações de suporte e resistência. Diante de tudo isso, a gente tem a metodologia de Wyckoff, criada por Wyckoff, para a gente interpretar essas situações. Mas até então, para a gente ter uma percepção, que a gente vai utilizar tempos um pouco maiores para a gente ver essas regiões, a gente vai estar dando esse sinônimo de caro e barato. Suporte e resistência. Regiões onde tem volume ou regiões onde tem compradores ou vendedores. Então, continuando aqui, ó, é a mesma situação, né? Aqui a gente tem, seja por estar significativamente acima do preço histórico, por comparação com alternativas similares, pela expectativa de depreciação futura ou pelo impacto significativo de aquisição que tem sobre o orçamento pessoal, né? Então, essas percepções são intrinsecamente subjetivas. Porque é realmente muito subjetivo. A gente vem conversando. Ela depende muito da sua percepção de mundo, né? Variando amplamente entre indivíduos e influenciadas por uma variedade de fatores econômicos, sociais e psicológicos, né? Então a gente percebe que o caro e barato até então, ele é uma percepção, né? Uma percepção que ela pode ser baseada em situações, né? Situações de preços históricos, situações de comparação, situação de urgência, né? Se eu tenho urgência com aquilo ali, eu vou agredir aquilo ali mais fácil, né? Então, a gente tem essas três situações que a gente pode denominar caro e barato, né? E também a situação socioeconômica. Então, continuando aqui, ó, vamos continuar aqui fazendo um exemplo, né? No contexto de mercado financeiro, falar um pouco sobre suporte e resistência, né? Os conceitos de suporte e resistência é um conceito que, por muitas vezes, caiu ou cai em ridicularização, mas sabendo usar e onde está esse suporte e resistência pode, eventualmente, ajudar traders e investidores a identificar potenciais pontos de virada nos preços ativos, porque suporte e resistência não está ligada somente ao toque de um fundo ou de um ativo, ou algum topo histórico, e veremos isso adiante. Esses conceitos de suporte e resistência também se relacionam indiretamente com percepções de caro e barato, à medida que indicam níveis de preço onde um ativo pode parar de cair ou de subir. Respectivamente, vamos formular uma explicação sobre esses níveis, né? Então, assim, suporte e resistência exatamente não precisa ser somente uma situação de, olha, eu tenho aqui deixa eu só colocar aqui um preço, uma linha um pouco mais fina. Eu tenho aqui uma situação
de que, olha, o mercado ele vem caindo e ele monta assim uma posiçãozinha aqui, ele eleva essa posição e volta a testar aqui, ó. Você vai ver que essa regiãozinha aqui, ó, agora se tornou uma nova região de barato e o mercado ele não veio para o suporte. E aqui ele continuou essa sua subida, né? Até que ele vem aqui e ele não consegue o quê? Ganhar mais essa região. Novamente, que ele, deixando um novo nível de que eu não tenho compradores querendo pagar mais caro que isso. E eu não tenho mais aqui vendedores querendo pagar mais barato também que isso. Vender mais barato que isso. E assim o mercado ele pode continuar girando e formar novos pontos de barato e caro. E é isso que a gente vai tentar entender com essa conversa aqui, né? E assim, por isso que na metodologia de Wyckoff vai nos ajudar tanto aqui, porque a gente tem que fazer o quê? A criação de liquidez, ou eu posso referenciar isso aqui melhor como eu preciso fazer a minha criação de, sim, eu posso falar liquidez em cima e embaixo? Mais ou menos, mas sim, eu vou ter muitos lotes transacionados aqui nessas zonas. Mas só que, de fato, o que a gente vai ter é esses dois participantes trocando entre um e o outro aqui dentro. Mas isso aqui vai deixar também muito lote varejista nessas posições. E quando eles virem fazer essa captura, a gente tem alguma informação, né? Mas não vai ser o caso daqui. Vamos continuar sobre o assunto. Então, essa situação de caro e barato, ela pode também ser muito subjetiva. Exemplo, o mercado rompe essa região, tá muito caro, e ele volta para cá e não consegue mais encontrar compradores dispostos a pagar muito acima disso aqui. Então agora o mercado possivelmente ele pode às vezes vir dar uma correção, e essa correção ela também pode vir romper este fundo, mostrando que eu tenho o quê? Eu tenho já uma região que tinham muitos negociantes trabalhando abaixo dessas zonas. Opa, ficou muito grande aqui o... Então a gente pode ter essa percepção de que tinha muitos negociantes aqui, e aqui. Então esse cara, vendo essa oportunidade, veio capturar todo mundo, né? Então a gente tem aqui, ó, um exemplo, né? O que é o exemplo sobre suporte? Se uma ação tem historicamente revertido sua tendência de queda ao atingir o preço de 50 várias vezes, os traders podem considerar esse nível como um forte suporte, esperando que a ação seja barata o suficiente para comprar, impedindo que o preço caia mais, mas adianto, esse é somente um exemplo de suporte. Veremos com mais calma outros suportes baseados em volume, que a gente falou, ou o preço médio. Mas se eu estivesse falando sobre agora, o que acontece com o preço quando ele chega aqui, né? Suporte é um nível de preço do qual um ativo tem dificuldades de cair devido a uma concentração de demanda ou interesse de compra, né? Então a gente tem um interesse muito grande de compra nessa região, então oferecendo uma zona de equilíbrio, né? Onde a qual eu tenho um vendedor vendendo, né? E onde ele encontra um comprador sedento com força suficiente para absorver aqueles lotes que aquele vendedor estava vendendo. Então a gente encontra uma zona onde a qual a gente tem um certo equilíbrio, né? E se o mercado perceber que aqui tem muita demanda ainda, pode até subir para esse mesmo vendedor vender mais caro, né? E assim a gente ter esse equilíbrio de mercado dentro de uma região, né? Onde a qual um está montando uma posição e o outro possivelmente está distribuindo, ou às vezes até montando uma posição e ele não consegue. É a hora que entra aquela lei do esforço versus resultado, mas não cai agora a situação. Então, quando os preços se aproximam desses níveis, a percepção de barato pode ser intensificada entre os compradores, acreditando que o ativo está sobrevalorizando ou que representa uma boa oportunidade de compra, o que tende a aumentar a pressão de compra e pode resultar uma reversão de tendência de queda, né? Assim, a gente vai também entrar em situações que assim, o mercado sabe, né? Sabe que o preço, ou muitas vezes o varejão ou outros profissionais pequeno porte, eles vão estar comprando onde? Eles vão estar comprando em cima dessas zonas aqui, né? Então, muitas vezes a gente pode estar comprando aqui, compra, e há o rompimento dessa região, e na hora que há de ter esse rompimento aqui, ó, a gente encontra uma certa pressão vendedora aqui. Só que essa pressão vendedora, logo ela cessa. E na hora que ela cessa, eles voltam muito forte para cima, né? Mostrando que possivelmente essa nova regiãozinha aqui, ó, é uma região nova de
barato, né? Porque ele voltou para o fundo anterior. Mas antes disso, a gente teve o quê? A gente teve esse rompimento, né? Que dentro da metodologia de Wyckoff, a gente categoriza isso aqui como uma região de a qual foi testada a oferta, né? A oferta ou a agressão desse vendedor, dele continuar querer agredindo a demanda desse comprador. Exemplo, o comprador ele tem que ofertar em níveis mais abaixo, né? Só que quando esse comprador, esse vendedor chega aqui para testar esses níveis, ele ignora querer vir abaixo disso. Na hora que ele ignora, mostra que uma situação de a qual possivelmente ele está se exaurindo, né? Exaurindo das agressões. Então ele se exaure, o mercado volta forte para cima e aqui novamente ele continua a trabalhar com menos contratos. Vamos colocar aqui inicialmente a gente tinha o quê? Um cara agredindo com 10 contratos e agora a gente tem 2. Então o mercado diminuiu muito essas agressões, possivelmente mostrando que aqui é uma nova região de barato. Então isso aqui é uma percepção que foi atualizada em cima de uma região onde a qual esses caras no passado, eles fizeram o quê? Eles compraram e a partir dessa compra originou esse movimento, mas não que isso aqui vá acontecer novamente, mas a gente tem percepções ou zonas que nos mostram isso aqui e a gente pode ficar de olho nelas, né? Então continuando aqui, ó, eu não vou falar sobre a resistência, mas a resistência é a mesma situação, né? Só comentando aqui rapidão, vou acabar falando assim. A resistência, por outro lado, é um nível de preço acima do qual um ativo raramente sobe, devido a uma concentração de oferta ou interesse de vendas, né? Então a gente aqui em cima, a gente tem uma situação onde tem muitas ofertas. Temos muitos vendedores aqui nessa zona e assim eles querem vender aqui, né? E assim quando o mercado chega aqui, a demanda possivelmente, possivelmente está um pouco mais fraca. E assim a gente não tem tantos lotes suficientes para consumir essa oferta aqui nesse topo. É a hora que o mercado ele reveste para ele continuar comprando melhor, correto? E aqui, ó, quando os preços se aproximam desse nível, a percepção de caro pode intensificar-se entre os vendedores, acreditando que o ativo está subvalorizado ou que é um bom momento para realizar lucros, o que tende a aumentar a pressão de venda e pode resultar uma reversão da tendência de alta. Exemplo, o cara que compra aqui, ele possivelmente pode querer sim realizar nesse topo. Normal, o cara que compra aqui, ele também quer realizar lucro, né? É a hora que o mercado ele fica naquele zigue-zague, 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 onde um monta uma posição, o outro desfaz uma posição, e aqui a gente gera um médio de uma posição. E assim, esse médio futuramente pode ser defendido, né? Que a gente vai ver isso aqui agora. Então, continuando aqui, ó, para a gente ter um exemplo um pouco, ó, o que a gente pode ter de metodologia hoje no mercado que nos ensina essa situação de caro e barato, que tenha vida, né? Uma metodologia que criou vida por mais de 100 anos, né? Não é o SMC em si. O SMC em si também é legal, mas a gente já tem uma boa metodologia chamada Wyckoff, né? O método Wyckoff, que veio sendo incrementado e estudado durante mais de 100 anos, né? Então, essa metodologia Wyckoff, ele começou... ele terminou de desenvolver ela ali em 1930, né? E assim, ela veio sendo desenvolvida até hoje. Não que ela foi iniciado o desenvolvimento dela em 1930. O Wyckoff faleceu ali em 1936, se eu não me engano, mas ela já vinha sendo desenvolvida por toda a sua vida. O Wyckoff foi um cara que começou com seus 14, 15 anos dentro da bolsa. Aos 26 anos ele conheceu o Charles Dow e fez uma mentoria. Assim, ele foi toda a vida dele trabalhando nesse desenvolvimento dessa metodologia que retrata esse mercado, entre aspas, manipulado lateral. Não que... vai ser manipulado? Sim, pode ser que sim, o mercado seja em si manipulado, mas ele estuda essa manipulação, né? O que a gente aborda daqui, ó. A metodologia criada por Wyckoff destaca-se como uma abordagem mais eficaz para compreender as dinâmicas de mercado, especialmente no que se refere à percepção de preço de caro e barato. E a análise de oferta e demanda, né? O que o mercado... se move em relação é o que? É alguém ofertando e alguém, no caso, alguém vendendo e alguém comprando, né? Oferta e demanda. Essa metodologia, desenvolvida no início do século XX, fundamenta-se na ideia de que os mercados financeiros são governados por leis universais de oferta e demanda e que os preços dos ativos
movem-se em ciclos recorrentes de acumulação, tendência de alta, né? A gente tem uma acumulação, tendência de alta, e a gente tem uma distribuição, tendência de baixa, né? E aqui a gente tem que a abordagem Wyckoff foca na identificação desses ciclos através da análise do comportamento dos preços e dos volumes de negociação, proporcionando insights valiosos sobre momentos potenciais de compra e venda. E aqui a gente tem, olha, segundo Wyckoff, a chave para uma análise eficaz está em reconhecer as fases em que os grandes investidores, referindo como homens compostos, estão ativos, acumulando ou distribuindo suas posições, o que antecipa futuros movimentos de preço. Então isso é verdade, né? A gente tem que começar a ver uma percepção de caro e barato quando esses caras eles começam a nos mostrar que, olha, eles estão fazendo uma espécie de acumulação, eles estão ativos aqui, ó. E se você reparar, no passado houve o quê? Olha, eu tenho uma zona onde a qual o mercado ele lateralizou e olha, ele voltou a transacionar aqui nessa região no futuro. Então aqui possivelmente eu tendo uma reacumulaçãozinha aqui e muitas vezes ele trabalhando cada vez mais acima e recusando trabalhar abaixo disso, possivelmente a gente tem uma nova região de barato. E quem melhor do que isso que a metodologia Wyckoff para nos mostrar isso, né? Onde a gente tem o quê? A gente tem fases e eventos, né? Fases e eventos que vão nos mostrar em qual ponto da estrutura ou em qual ponto da, entre aspas, manipulação que o mercado já está ou que ciclo ele está, né? Exemplo, a gente tem aqui uma tendência de baixa e aqui a gente faz uma situação de um clímax. O mercado tem um baita volumão aqui, ó, vendedor, não, o maior volume de todos. E assim o mercado ele corrige, entrando uma forte demanda aqui nessa região, fazendo um rally automático, um AR, e a gente tem aqui um secundário teste, um teste desse nível aqui inferior, né? Então a gente tem um clímax, um AR e um ST. Acabei até colocando aqui errado essa marcação, mas tudo bem, é normal. Então a fase A, a gente vai ter essa situação onde o mercado ele vai me mostrar uma possível mudança de característica, o famoso choque, que significa em inglês change of character, né? É o que? Traduzindo, uma mudança de característica do preço, um preço que está passando de tendência de baixa para um possível preço lateral. Repare na palavra possível, não de fato. Então, possivelmente, ele pode passar de um estado de tendência, pode passar de estado lateral, e assim a gente tem o quê? Outros eventos, uma fase B se amadurecendo, né? Que é a fase B, é onde que os participantes dessa metodologia, ele vai encarar que eles vão estar montando uma causa para possivelmente gerar um efeito. É a hora que eles vão acumular grande parte de sua posição. Então a gente vai ter aqui uma situação onde a gente vai ter um A, né? Que é uma elevação do preço acima do AR anterior, ou muitas vezes ele pode sim também parar aqui nessas regiões anteriores, né? E assim a gente vai ter um ST da fase B, que é um teste dessa região de suporte anterior, né, da fase B. Só que é o seguinte, esse suporte, ele por muitas vezes, ele pode ser rompido. Só que quando ele rompe e ele volta muito forte para cima, a gente vê uma força a mais dessa demanda. Então a gente agora começa a ter uma percepção, olha, possivelmente eu tenho um comprador aqui. Se eu possivelmente tenho um comprador aqui, o meu alerta de caro e barato, ele começa a ficar um pouco mais alerta, né? Olha, eu já vim aqui uma vez, o mercado trabalhou aqui, ó, tive um pequeno rompimento aqui e o mercado ele acabou voltando. Então, olha, eu tenho um vendedor aqui e possivelmente eu também tenho um comprador aqui. E ter esse vendedor em cima e esse comprador embaixo me mostra que, olha, possivelmente eles têm interesse nessas duas zonas. Então, eu querer comprar um rompimento sem uma verificação primeiro, começa a ficar estranho, né? E assim eu tenho aqui um teste dessa região do UA. E assim o mercado ele não consegue agora romper acima, mostrando que eu tenho uma certa fraqueza, né? E a hora que possivelmente muitos dos participantes eles vendem isso aqui, ó, que é o famoso topo, né? A galera no varejista, eles vendem sim muito topo, mas não é frequente. Eles compram mais topo e vendem mais fundos do que vendem fundos e compram fundos e vendem topos. Mas vamos colocar aqui, grande parte desses participantes venderam aqui, colocando muita pressão no mercado. E assim ele vem forte, né? E vem para o fundo e rompe esse fundo. Só que agora, ao romper esse fundo, eu tenho outra situaçãozinha aqui, ó, que é a situação onde a qual eu tenho muitos stop losses abaixo dessa zona aqui, ó. Vamos colocar que eu tenho, deixa eu só colocar um pouco
Mas, olha, eu tenho muito stop loss da galerinha que colocou a sua saída parcial da sua posição ou o total da sua posição aqui nesses fundos. Então aqui está carregado de stop. É a hora que esse mesmo participante que está querendo montar essa posiçãozinha aqui, ó, ele vem verificar. Olha, eu preciso verificar se eu consigo montar essa posição mais barato. Se eu conseguir montar ela mais barato, melhor para o meu fundo, porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso e vou comprar mais barato essa posição. Mas se não tiver, tudo bem. Então é a hora que ele faz uma dupla verificação. Ele testa se a oferta está forte, se eles ainda estão dispostos a vender cada vez mais, e verificam se eu tenho... verificam não, eles acabam estopando uma galerinha que comprou nesse fundo junto com eles, ou comprou mais acima, ou comprou aqui no rompimento e colocou os seus stops nessas zonas de fundo. Então ele acaba fazendo essa dupla verificação, né? Ele verifica se eu tenho vendedores ainda dispostos a querer vender e capturo a liquidez disponível desses caras que estavam ali de bandeja, de prato e bandeja para eles consumirem aquela região. É a hora que o mercado, por muitas vezes, eles voltam muito forte para cima, mostrando que, olha, a demanda já está muito forte e possivelmente essa oferta, ele já não é mais o que? Ela já não é mais resistente, né? Ela já é um pouco mais fraca e assim o mercado, ele reverte, voltando novamente para esse topo, formando um SOS, e assim, quando o mercado ele dá uma certa corrigida, ele já não consegue mais trabalhar abaixo desse nível, e esse nível é a região que vai me mostrar que possivelmente eu tenho um participante já querendo defender uma situação de um médio aqui. E é a hora que o mercado ele começa a trabalhar em cima dessas regiões e eu não tenho mais efeito relativo ao vendedor agredindo ao meu comprador. Porque cá entre nós, todos nós sabemos que para um vendedor vender, tem que ter um comprador ofertando cada vez mais baixo. Se eu não vou buscar, eu tenho uma escassez em agressão à oferta daquele comprador, correto? Então assim a gente percebe dentro da metodologia. Aqui no canal, gente, tem muitos vídeos falando sobre o Wyckoff. Se você